Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento os meus colegas do Executivo Municipal, os colaboradores do município, a comunicação social. Um cumprimento especial aos municípios que estão a assistir a esta reunião e cumprimento também todos aqueles que nos assistem à distância. Sr. Presidente, começo hoje por fazer referência à antecipação da data da última reunião de Câmara, a qual esteve na origem da minha falta, por uma questão de princípio, de esclarecimento e porque esta prática acabou por ser uma repetição daquilo que já aconteceu no ano passado. Como o Sr. Presidente sabe, na primeira reunião do ano aprovamos o calendário anual destas reuniões e, como penso que também deve saber, há uma obrigatoriedade legal que nos impõe a marcação de férias até ao dia 15 de abril. Aquilo que eu fiz este ano, repetindo aquilo que já tinha feito no ano passado, porque tenho a responsabilidade de representar todos aqueles que votaram no Movimento Alternativa Com, foi olhar para o calendário das reuniões de Câmara que tínhamos aprovado no início de janeiro e marquei as minhas férias no intervalo das reuniões agendadas entre 27 de junho e 11 de julho. Não posso, por isso, deixar de estranhar a antecipação da data da última reunião de Câmara, principalmente quando os argumentos invocados foram compromissos inalteráveis em agenda por parte dos senhores Presidente e Vice-Presidente da Câmara. Desconheço os compromissos do Sr. Vice-Presidente, mas sei que os compromissos inalteráveis do Sr. Presidente foram o gozo das suas merecidas férias. Ora, sabendo o Sr. Presidente que marcou férias num período que colidia com o agendamento de uma das nossas reuniões quinzenais e que, por isso, haveria necessidade de antecipar essa reunião, deixo-lhe aqui um pedido formal para que esta situação não se volte a repetir no próximo ano, pedindo-lhe que informe antecipadamente e em tempo útil os vereadores da oposição para que possamos gerir as nossas agendas sem sermos atropelados pela sua agenda. Em sentido contrário, não podemos deixar de saudar a consulta prévia à oposição levada a cabo pelas senhoras vereadoras com os pelouros da Saúde e do Ambiente, Raquel Olhicas e Celeste Simão, tendo em vista a elaboração dos respectivos planos municipais, esperando-se que este represente um admirável mundo novo na relação da maioria PS com as forças da oposição e que as propostas apresentadas, tendo mérito, sejam acolhidas, dando assim cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição. Lamentavelmente, a abertura democrática à participação da oposição não se verificou no caso da sessão de divulgação do próximo aviso do Fundo para a Transição Justa, organizado pela CCDR Centros Notários Valley e ao qual o Sr. Presidente fez referência na sua intervenção. Com esta sessão, a CCDR Centros pretendeu promover dinâmicas de colaboração e de exploração de novas oportunidades de investimento com base em processos de inovação sustentável no Médio Tejo, juntando representantes de empresas, entidades de interface, municípios e outros agentes relevantes que possam contribuir para a discussão sobre o desenvolvimento futuro desta sub-região. O Movimento Alternativa Com não foi convidado, nem teve conhecimento prévio desta sessão, razão pela qual pediu esclarecimento à CCDR Centro e também à CIM, representada nesta reunião, pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Abrantes. O que queremos perguntar é se o Sr. Presidente considera que teria sido legítima e útil essa participação e que as forças da oposição deveriam fazer parte dos outros agentes relevantes que possam contribuir para a discussão sobre o desenvolvimento futuro desta sub-região. No mesmo sentido do ponto anterior, registamos e alertamos nesta reunião que ainda não foi publicado no portal do município o relatório de avaliação do grau de observância do Estatuto do Direito da Oposição relativo a 2022, bem como a respectiva declaração de pronúncia apresentada nesta reunião pelo Movimento Alternativa Com. Como já anteriormente alertámos, o portal do município apresenta ainda outras falhas de informação relevante, assim como informação obsoleta, justificando-se uma ação empenhada e urgente de atualização da informação nele publicada, com vista a garantir o rigor e a transparência da comunicação municipal. Por outro lado, e também já referido aqui noutras reuniões, o Boletim Municipal continua a não dar conta das atividades autárquicas mais relevantes da oposição, o que constitui não só incumprimento do Estatuto do Direito da Oposição, como também da recomendação da entidade reguladora para a comunicação social nesse sentido. Perguntamos ao Sr. Presidente com que prazo pode comprometer-se para uma revisão e atualização geral do portal do município e qual a razão da censura praticada pelo Boletim Municipal à divulgação das atividades autárquicas realizadas pelo Movimento Alternativa Com e outras forças da oposição. Relativamente a obras realizadas pelas juntas de freguesia e pelo próprio município, alguns municípios têm-nos questionado sobre a eventual inexistência de projeto em obras da responsabilidade e executadas pelas juntas de freguesia ou mesmo do município.
Ainda hoje, na intervenção do público, ouvimos algumas questões nesse sentido. Precisamente por causa disso, pergunto-lhe se pode o Sr. Presidente garantir que estas situações não se verificam no nosso Conselho e que não são executadas obras sem projeto aprovado pelos serviços municipais competentes, quando a lei o exige, sendo a fiscalização efetiva. Deixamos hoje também um alerta para uma situação de perigo, porque na atual rua Dr. Henrique de Miranda Martins de Carvalho, antiga Rua de São João, o número 12 está devoluto e não está empardado há muitos meses, talvez mesmo anos, com lixo e entulho à vista, representando um risco para a saúde pública e o crime. Como sabemos, a legislação obriga a empardar o imóvel quando não é possível, no imediato, proceder à sua reabilitação. Estando todo o edifício abandonado, devem ser empardadas com tijolos as portas e as janelas mais baixas do imóvel para que não seja invadido por quem possa, por descuido ou vandalismo, pegar fogo. Não o fazendo voluntariamente, as próprias autarquias podem intimar o proprietário a fazê-lo e, não o fazendo, muitas câmaras tomam elas mesmo a iniciativa de empardar o imóvel, apresentando posteriormente a fatura ao proprietário. Sendo impossível que o Executivo Municipal e os serviços ignorem esta situação, o que impede a tomada de medidas legais que se impõem. Como tivemos conhecimento através da imprensa regional, foi noticiado que a aldeia de Valda de Horta, na freguesia de Bem-Posta, foi invadida por cheiros pestilentos e a população chegou a ter de fechar as portas e janelas para se proteger e poder respirar na sua própria casa, estando preocupada com as questões ambientais que os ditos fertilizantes podem causar na água e nos hortofrutícolas, para além do cheiro insuportável. A imprensa noticiou também que um coletor obstruído na rede de saneamento obrigou a uma intervenção de emergência da Abrantáqua para corrigir um problema ambiental criado com a escorrência de águas residuais para o leito da Ribeira de Alferrarede, na zona de Alferrarede Velha, causando mau cheiro e uma alegada mortandade de peixes e lagostinhos na Ribeira. Sr. Presidente, aquilo que queremos ver esclarecido é se estas situações foram verdadeiramente excepcionais e inevitáveis ou indiciam uma eventual falta de inspeção e controlo, de investimento e manutenção ou de organização e gestão que devem merecer uma maior atenção e intervenção atempada por parte do Executivo Municipal com vista a prevenir a repetição de problemas análogos. Também queremos ver esclarecido se, nestas duas situações, houve alguma violação da legislação geral ou das normas municipais por parte das entidades responsáveis e se, da parte da Abrantáqua, houve algum incumprimento das suas obrigações contratuais. Relativamente à limpeza e desobstrução das linhas de água, o artigo 33º da Lei da Água prevê a limpeza e desobstrução dos leitos das linhas de água como uma das medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeirinhas executadas sob orientação da Associação Portuguesa do Ambiente, sendo da responsabilidade dos municípios, em relação aos municípios, os aglomerados urbanos, em relação aos proprietários, nas frentes particulares fora dos aglomerados urbanos, dos organismos dotados de competência própria ou delegada para a gestão dos recursos hídricos na área, nos demais casos. Que balanço faz o Sr. Presidente da limpeza e desobstrução das linhas de água no Concelho, na cidade e nas freguesias, seja na perspectiva da higiene e agradabilidade do espaço público, seja para fazer face a possíveis cheias e outros fenómenos extremos associados às alterações climáticas? Tenho que falar aqui de um tema que também já é recorrente, porque continuam a aparecer javalis no centro da cidade, designadamente à noite, tendo este assunto sido já debatido em reunião de Câmara mais de uma vez. Há uma semana estava de novo uma vara com cerca de 14 animais na Avenida Dr. Santana Maias, junto ao hospital, mas estes ou outros animais da mesma raça também já foram avistados na zona do Retail Park. Repito, não sendo este assunto uma novidade e sendo percepcionado que o problema está a aumentar, o que está efetivamente a ser feito para resolver de vez esta situação que constitui um perigo real para pessoas e viaturas. Relativamente à comunidade intermunicipal, temos acompanhado através da imprensa regional a vontade por parte da doutora Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar e também Presidente do Conselho Intermunicipal da CIMT, de desempenhar o cargo de Vice-Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro, realizando-se as eleições amanhã e concorrendo apenas uma lista. Perguntamos ao Sr. Presidente como encara, do ponto de vista dos interesses de Abrantes e da sub-região, esta saída e as mudanças a que deram lugar, e sendo o Sr. Presidente um dos vice-presidentes do Conselho Intermunicipal da CIMT, qual a probabilidade de ser o Sr. Presidente a substituir no cargo a doutora Anabela Freitas e que consequências poderia ter esta responsabilidade acrescida no cumprimento da periodicidade legal das reuniões de Câmara em Abrantes. Por último, queríamos também associar-nos às palavras do Sr. Presidente para saudar a nomeação da subcomissária Ana Carolina Menino,
residente em Tramagal, para comandante da Esquadra de Abrantes, desejando os maiores sucessos no desempenho da sua missão, podendo contar com toda a nossa colaboração. Não podemos deixar também ao Comissário Daniel Marques, que esteve à frente da Esquadra de Abrantes e que foi destacado para adjunto do Comandante da Divisão Policial de Tomar, responsável pelo comando das esquadras do Médio Tejo, Abrantes, Entroncamento, Orém, Torres Novas e Tomar, agradecer o trabalho feito e desejamos a continuação dos maiores sucessos profissionais. Muito obrigado.